Em uma noite escura, como todas as outras, uma brilhante ideia surgiu na mente de uma pessoa, de misturar alguns dos melhores elementos dos videojogos e formar algo nunca antes visto. E então ele começou seu projeto. Colocou nele Boomer Shooters, Mario Galaxy e tudo o que há de bom. E assim surgiu Guns N' Roses Storming Hell. Olá, sou eu novamente, Silver, seu youtuber favorito que claramente possui a melhor frequência de postar vídeo nessa plataforma e que posta o mais alto nível de qualidade nesse canal. Que porra que eu tô falando. De qualquer forma, agora não é hora para falar da minha incompetência. Hoje quero lhes apresentar um novo jogo indie que foi lançado semana passada, dia 3 de abril, faz pouco tempo. E esse projeto eu estive acompanhando pelos últimos meses. Jogo esse feito por RM120 Dev, Guns N' Roses Storming Hell. Na realidade de hoje, em que os estúdios de AAA tentam te enfiar a goela abaixo, seus jogos bem zoados e te forçam a gostar deles, é gratificante ver um jogo indie fazendo apenas uma única coisa, ser o melhor no mercado, e ver que o seu dev realmente se importa em criar um bom produto. E a simplicidade desse jogo é um dos grandes motivos do porquê ele é viciante, pois você abre o jogo, clica em começar e pronto, só isso. Você já tá pronto para meter bala em geral. Mas claro, só eu falando que o jogo é bom seria fácil demais e não te faria entender como que ele te vicia. E é por isso que agora eu vou lhe dizer o porquê, sabe, que ele é bom. Então vamos começar com... Para começar uma partida é a coisa mais fácil. Quando você abre o jogo a primeira vez, você tem direito a escolher entre duas armas. Então seleciona o primeiro mapa. E tudo que precisa fazer é atirar nos demônios feios e pegar essas ampulhetas que aumentam o tempo máximo da partida. A esse ponto você já entendeu que se trata de um boomer shooter e um arcade-like, em que o foco principal é matar tudo que vem pela frente e acumular pontos. Literalmente, sua única missão é atirar em demônios, ganhar um score e dependendo da sua pontuação, você libera novas armas e novos mapas para então repetir o ciclo de novo e ganhar sua dopamina rápida de todo dia. Também vale ressaltar que cada fase possui sua própria leaderboard, com players e suas pontuações, então você pode brigar para tentar pegar o primeiro lugar em alguma delas. E já cedo você percebe uma das mecânicas mais importantes do jogo, pois ao invés de cair no abismo e morrer por pular do mapa, a gravidade aqui é meio maluca e você voa pro outro lado da arena, como se fosse um lado invertido do mesmo mapa. Quase todo chão, teto ou parede tem sua própria gravidade, que vai te puxar para ela assim que você chegar perto. Então você pode passar um bom tempo só pulando de um canto pro outro e isso é muito foda. Ademais, junto dessa mecânica de gravidade, o dev também adicionou uns bons jogos de câmera e cenários não euclidiano. Por exemplo, no primeiro mapa tem essa plataforma que a princípio não parece nada demais, mas se você subir nela e passar por essa entrada, tadá! Agora você está em uma nova área completamente diferente, cheia de outros inimigos. E tem isso em quase todas as fases. O que é da hora, porque às vezes você pode achar que já viu de tudo em uma arena e de repente descobre que só está na metade do que o mapa tem a oferecer. E um dos exemplos que eu posso dar agora é logo no primeiro mapa, pois você olha pra cima e você vê um buraco negro, sei lá, um sol preto, que a princípio também não parece ter nada de especial, mas assim que você quebra a ampulheta que está lá, surge 3 mini bosses. E tipo, pra matar só um é um saco, porque ele é rápido, resistente pra caramba e é difícil de atirar nele. Mas literalmente, se você explodir uma bombinha no pé deles, assim que eles nascem, eles morrem instantaneamente. É foda. O jogo possui 7 fases no total, com cada uma delas representando um dos pecados capitais, e cada um dos mapas tem as características do seu pecado. Por exemplo, o pecado do ódio tem inimigos vermelhos com expressões bem putas e a fase se passa no sol. O pecado da luxúria se passa num cabaré, sei lá, e o pecado do orgulho se passa em uma versão falsa do paraíso. O que mais o jogo se destaca são em suas fases bem diferentes e bizarras, mas é bizarro no bom sentido. E elas são variadas no que eu chamo de fases arenas e fases de progressão.
Um bom exemplo para eu explicar o que seria uma fase arena é o primeiro mapa, em que a estratégia é pegar todas as ampulhetas o mais rápido possível e depois voltar ao centro da arena para matar o máximo de inimigos. Isso é uma fase arena. Agora, fase de progressão, como o nome diz, são as fases em que você obrigatoriamente precisa seguir por um caminho e durante esse caminho você encontra as ampulhetas. E só depois que chegar ao final do mapa, você começa a matar os demônios. Um bom exemplo disso seriam as fases do ódio e a fase do orgulho. Mas tão importante quanto os demônios você mata é como você mata, pois o jogo te dá um variado arsenal de 9 armas, cada uma tendo suas características e formas diferentes de usar. E alguns aqui eu tenho que admitir que chegam a um nível de Doom em criatividade. Alguns exemplos são as duas pistolas Hacking, que me fazem acreditar que o Dev já assistiu Hellsing, a clássica Shotgun para eliminar grandes quantidades de inimigos próximos, um Rocket Launcher, um lança-chamas e até mesmo uma arma que atira o buraco negro. Puta merda, essa arma é incrível. E um detalhe importante de se destacar é a personagem com quem você joga o tempo inteiro. Angélica Amadeus, a peituda que... Não, desculpa. A gostosa... Não, o que eu tô falando, meu Deus? A freira que por algum motivo parou no inferno e agora quer eliminar todo o bicho feio que vem pela frente. E um detalhe bem interessante dela é que quando você faz 40 kills consecutivas, ela faz isso. Música para os meus ouvidos. Quando ela começa a rir, significa que a Angélica está no momento sagrado. Isso faz com que ela tire mais rápido e seus tiros causam mais estrago. E parecido com Doom e Ultra Kill, aqui você recupera a vida a matar demônios durante esse modo psicótico. Ou seja, o jogo te obriga a get good. Caso contrário, esquece. E se você estivesse perguntando por que a Angélica está no inferno, bem, o motivo por trás disso na verdade não tem. São do caralho, viu? Devo dizer, eu fiz todas as gravações desse vídeo com fone de ouvido no talo e eu recomendo que você faça isso também. Para um dev que fez o jogo todo sozinho, esse cara realmente tem umas boas habilidades em game dev e como compositor de música. Poxa vida, só ouvir isso daqui. O cara tá de parabéns mesmo. E só pra deixar uma mensagem bonitinha, RM120, if you're ever watching this video, thank you so very much for this game. It is incredible. E agora vem a parte que interessa a nós brasileiros. Normalmente para avaliar um jogo eu tenho 3 testes de acessibilidade que condizem com a nossa realidade aqui. Se o jogo tem tradução, se o jogo tem um preço legalzinho e se o jogo é pesado ou leve. E devo dizer que Guns N' Nuns acerta nos 3, eu não acredito nisso, mas enfim. Primeiro que eu já fiquei surpreso que nas primeiras demos do jogo, dentro dos 6 idiomas que ele possui, ali está o nosso português brasileiro. E já tá melhor que certo indie dev por aí, né? Claro que não estava tudo perfeito, mas com alguns ajustes aqui e ali, a comunidade ajudou o dev a consertar alguns erros de tradução. A segunda questão é o preço, e quando o RM120 anunciou que o jogo teria preços regionalizados, porra, eu fiquei feliz demais, pois o preço cheio é de R$25, mas o jogo já lançou com desconto, então se você comprar até o dia 17 de abril, você leva o jogo por menos de 20 conto, mano, puta que pariu. Dev, leva minha carteira, por favor, leva minha carteira. E agora para finalizar, vem o quanto o jogo é pesado, e pelo estilo artístico, os inimigos, mapas e as armas possuem esse visual meio que low poly, parecido até com Ultra Kill, e eu acho que isso é proposital. Então relaxa, que até no seu PC batata isso aqui vai rodar suave. E se você quiser uma prova, aqui está. Até mesmo eu, que tenho um PC com peças antigas, fui capaz de jogar a 60 FPS cravado, até mesmo nos momentos em que há um monte de inimigos explodindo na sua frente, fazendo esse jogo ter o certificado BBB, bom, bonito e barato. E falando em explodir... Agora, se você deve comprar o jogo, sim, absolutamente. E eu tenho um viés muito forte para dizer que sim. Ainda mais se tratando de um jogo indie que consegue fazer muito melhor que várias empresas grandes por aí. E olha que eu não recebi nenhum centavo ou qualquer patrocínio para dizer isso. Essa review tá sendo feita de coração porque eu achei o jogo muito bom. Se ação rápida e demônio morrendo é o que você quer, então esse é o jogo perfeito para você. Novamente, quero agradecer ao Dev por esse jogo fantástico e espero que você seja reconhecido ainda mais no meio dos jogos indies. O canal do Dev junto da página da Steam estarão aí na descrição, então podem lá dar uma conferida.
Enfim, ainda tem mais coisas que eu poderia falar sobre o jogo, por exemplo, os outros modos de gameplay além do principal, e nelas a coisa que mudam nas regras e que você precisa fazer coisas diferentes para conseguir uma pontuação maior, mas aí acho melhor você mesmo experimentar e jogar de fato. No mais, quero agradecer a todos que assistiram o vídeo. Assim que eu terminar de editar isso aqui, voltarei para colocar pelo menos mais umas 50 horas no Guns N' Roses. E bem, se você estivesse perguntando quando que eu vou voltar com o canal, bem, eu não sei, a faculdade tá me matando, tá? Eu peço perdão. Mas até lá, lhe desejo um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Obrigado por assistir até aqui e falou!